Bom, pessoal, na aula de hoje aí uma aula teórica, tá? Como na sequência, ao terminarmos esse nosso galpão do curso, nós vamos estar falando aí projeto de detalhamento para fabricação ou desenho de fabricação, né? Algumas empresas também chamam como shop drawings. Então é interessante aí eu explanar aí para vocês algumas coisas, algumas premissas aí em relacionado aí a projeto de detalhamento para fabricação que nós temos que ficar atentos, né? Então, vou passar aqui para a próxima tela. No detalhamento para fabricação, né? A engenharia e o detalhamento para fabricação e a obra. Bom, para uma obra de sucesso em estruturas metálicas, a engenharia deve ser plena do começo ao fim, ou seja, desde o primeiro croquis até o aperto do último parafuso da obra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar em relação à concepção do projeto, né? Não é o croquis de detalhamento para fabricação. Ou seja, ali os primeiros rascunhos, né? Na hora que nós estamos ali concebendo a ideia do projeto, eu acho que a engenharia tem que ter uma participação completa na obra para ser uma obra de sucesso. Aí falando em grandes obras, que são as obras a quais eu tive a oportunidade aí de participar, tomara que vocês tenham a oportunidade de trabalhar em grandes obras aí no Brasil, que é bem interessante quando você trabalha aí com várias disciplinas ali no mesmo projeto. Eu trabalhei muito com obras na área do setor de óleo e gás e de mineração. Atualmente trabalhei em obras também nos últimos 2 anos de termoelétricas aí do Brasil, da Eneva, né? A de Jaguatirica e a de Parnaíba 5. E, pô, é muito interessante aí que você aprende muito, aprende ali também a ver com o quão importante é a engenharia participar até o aperto do último parafuso, que é o que eu cito aqui. Porque existe muito em projetos pequenos, né? A engenharia ali participou do cálculo, fez ali o desenho da placa de base ali, de uma ligação a outra engastada, depois joga tudo na mão ali do detalhamento e já era, não participa mais, sabe? Só se alguém do detalhamento ali vai e pergunta se tem alguma dúvida em relação ao projeto, se não do detalhamento, vai embora direto ali para a fábrica, fabrica, monta e a participação da engenharia ele foi só no início de cálculo ali e às vezes do projeto executivo. Eu acho que não. Eu acho interessante quando você fecha um pacote de projeto, você tentar, claro, colocar no teu escopo e mostrar a importância para o teu cliente de você ter ali a participação até o aperto do último parafuso da obra. Tem muita gente que pensa, mas eu vou ficar gastando horas minhas ali sem necessidade. Não, eu acho que sim, às vezes há necessidade disso, ainda mais em grandes obras. Eu vi que é muito importante a engenharia acompanhar e ter participação no projeto ali do começo ao fim. Vamos falar como se fosse aqueles projetos de residenciais, até a entrega da chave ali para o seu cliente, até o aperto do último parafuso ali, falando-se de obras da área industrial, né? Eu acho de suma importância isso daí. Então, eu vejo que com a participação da engenharia, a importância disso aí, e de forma inteligente aí do começo ao fim do projeto, seria o quê? Uma economia no projeto, porque você sempre trabalha com estruturas leves e funcionais, falando em funcionais, pensando aí também na parte de montagem, ali facilita bastante, a engenharia sempre está correndo atrás ali de trabalhar com estruturas 100% aparafusada. Tem, por exemplo, áreas da Petrobras que tem risco de incêndio, né? Que você tem que evitar trabalhar com solda naquele local ou ligar algum tipo de equipamento ali naquele local de montagem. Então, a economia do projeto vem, a participação maior é da engenharia, né? Conceber estruturas aí leves, né? O que ganha hoje um projeto, uma obra, são estruturas leves no mercado, né? Então, o engenheiro hoje ele tem que ter a mão leve e uma estrutura bem concebida ali, trabalhando 100% parafusada. É isso que o mercado pede hoje em dia. Hoje se usa muito a questão de perfis formados a frio, né? Trabalhar com estruturas treliçadas para vencer grandes vãos, substituindo aquelas estruturas antigas aí que se trabalhava com perfil de alma cheia. Perfil de alma cheia que fala por exemplo, trabalhar com tesoura com perfis de alma cheia, e evitar isso, porque acaba ficando mais pesado, e se de repente você pode substituir ele com perfil formado a frio, criando treliças que vençam o mesmo vão, você vai ter uma estrutura consequentemente aí mais leve. Na fabricação, trabalhar com padronizações, né?
Então, tentar ali sempre trabalhar com peças iguais, deixar o mais igual possível a quem está trabalhando ali com os desenhos de fabricação, colunas que são iguais intermediárias, tentar trabalhar com elas ali sempre iguais ali para evitar criar muito desenho também, criar muito desenho de croquis, criar muitos arquivos que acabam isso lá na frente fazendo com que a fábrica também, às vezes, de repente, uma coluna que poderia ser igual a outra, você não trabalhou as marcas, as posições ali, ou as marcas de conjunto, de uma forma que duas peças são iguais e ficaram diferentes, você faz, de repente, ali, ter um desgaste ali na fábrica de repente, falar, poxa, são dois conjuntos diferentes, mas as peças são idênticas. Então, detectar isso na hora que você está marcando o seu modelo ali é bem importante para você trabalhar com poucos desenhos na fábrica em uma linha ali de fabricação, igual linha de fabricação de carros, que sejam coisas ali iguais, parecidas, você fabrique tudo de uma vez só, né? Tanto cortes de chapas ali nas máquinas pantográficas ali que já usam desenhos de traçagem, que a gente vai aprender nesse curso também criar, né? Os desenhos de croquis, sempre trabalhar com os croquis que atendam a obra por completo e não, de repente, amarrar por desenho, não é tão importante, porque você acaba tendo croquis que são iguais a outros croquis do mesmo projeto. Vocês vão entender isso quando a gente entrar nessa parte de detalhamento, e que se você marca um modelo por completo, esse croquis se resume a um único croquis, em vez de ser vários croquis diferentes, porque o projeto de detalhamento foi amarrado pelo número de desenho. Mas vocês vão entender isso mais para frente quando a gente começar a marcar os desenhos de conjunto. Transporte e montagem, claro, né? Evitar trabalhar com, quando eu falo aqui de transporte convencional, trabalhar com peças ali que tenham no máximo ali 12 metros de comprimento, que é a medida também que nós temos no mercado, né, que são barras de 12 metros e de 6 metros para compra. Então, o pessoal de detalhamento para fabricação também é bem importante trabalhar ali com peças padrões do mercado ali, de 12 metros e 6 metros de comprimento. Pensando na montagem ágil e precisa, volto a falar ali, montagem, uma agilidade na montagem seria o quê? Seria a questão de trabalhar com estruturas que sejam 100% parafusadas, né? E precisas envolve muitas outras coisas, né? Trabalhar com diagrama de montagem com qualidade, que mostre as informações definitivamente ali importantes na montagem do detalhamento para fabricação, coisa que nós vamos estar vendo aqui nessa apresentação também. Bom, vamos passar para o próximo slide aqui. Bom, o que é detalhamento para fabricação? Bem, se procurarmos no dicionário a palavra detalhe, né, significa, no dicionário lá, detalhe ou detail significa o quê? Elemento mínimo em relação a um todo, pormenor, particularidade e minúcia. Ou seja, o detalhamento para a fabricação, ele vai muito além do projeto. Por isso que eu acho que o detalhamento para a fabricação, eu vou falar no Brasil, mas isso depende da clientela que você forma aí, claro, né? Mas no Brasil, eu vejo que poderia se valorizar mais essa parte de detalhamento para a fabricação. Hoje eu tenho alguns clientes que eu faço detalhamento para fabricação, mas eles hoje me valorizam pelo tempo que eu tenho na área, pelo nome, né? Aquilo lá que eu já fiz algumas aulas anteriores para os alunos mais novos, eu vou fazer aula falando sobre isso, pela minha crescente em propagandas ali em mídias sociais que eu sempre trabalhei, principalmente o LinkedIn, que é muito forte na área profissional. Eu até já expliquei em aulas que não estão gravadas, mas eu pretendo fazer aulas gravadas depois com as turmas novas que eu tenho aqui nesse curso, explicando ali como que eu trabalho o meu LinkedIn, e dessa forma eu consegui clientes aí que valorizam bem o meu detalhamento para fabricação. Como eu falei, eu acho que é uma área de extrema responsabilidade. Muitas vezes a empresa de engenharia vai ali até a parte de cálculo e projeto executivo. Chegou no detalhamento para fabricação, você não pode errar mais nada ali, porque o que vai para a fábrica vai ser montado. Então, se você fizer alguma coisa errada, você pode perder material, você pode errar em quantitativo de peça, você pode errar em coisas ali da montagem, que é de responsabilidade sua, fazer certas indicações no detalhamento para fabricação para não ocorrer esses erros. Eu vou falar ainda nessa apresentação aqui dessa aula, mas hoje é um detalhamento para fabricação por quilo. Existe por pacote, que é o que eu trabalho, eu não trabalho por quilo, eu trabalho por pacote. Hoje eu tenho conhecimento ali pela estrutura
quantas horas, quantos dias ali eu vou trabalhar naquela estrutura e cobro um valor X pelo aquele pacote, né? Então, como é que trabalha o valor por pacote? Eu trabalho por horas. Se eu tenho tantos dias que eu imagino que eu vou trabalhar naquela estrutura, tantas pessoas envolvidas, quem são essas pessoas envolvidas? O modelador, a pessoa que detalha a estrutura e o verificador, porque detalhamento para fabricação não se manda embora sem fazer o VDF. VDF, verificação de desenho de fabricação. Então, detalhar uma estrutura metálica seria pegarmos aquele conjunto de elementos estruturais que formam a nossa estrutura e detalhar minuciosamente todos os seus itens, sejam colunas, vigas, treliças, tesouras, ligações e miscelâneas. Ou seja, é bom não misturar, né, coluna com viga, você sempre detalhar coluna com coluna, viga, só colocar viga. Isso aí seriam os multi-drawings, ou desenhos de conjunto, onde tem alguns fabricantes que aceitam que você detalhe mais de uma viga no mesmo formato A1, colocando essas vigas aí na escala 1:15, de repente ali cabe 4, 5 vigas, lembrando que tem rebatimentos dessas vigas, vocês vão entender como que são esses rebatimentos no terceiro diedro, seja de coluna, seja de viga, como que a gente trabalha isso no desenho de fabricação, treliça só com treliça, tesoura com tesoura, ligações, fazer um desenho só de ligações, e miscelâneas, de repente, você pode misturar ali o que ficou no final, ali um suportezinho ou outro ali, perdido da obra, você pode chamar esse desenho de miscelâneas, né, que seria um restante ali de coisas que sobraram do projeto e de repente enche um ou dois desenhos ali no final de desenhos de conjunto, tá? Que seriam os multi-drawings, que seriam os desenhos ali que nós criamos de detalhamento para fabricação. Lembrando que detalhamento para fabricação, nós temos os desenhos de detalhamento, é o que fornecemos para o fabricante, então você vai fazer um orçamento, ele tem que saber se você entende o que você está fornecendo, né? Então, o que eu preciso fornecer? Seriam os desenhos de fabricação, que seriam os shop drawings, ou desenhos de conjunto, seriam os diagramas de montagem ou os erection drawings, né, que são chamados também de, lá fora de erection drawings, seriam os croquis, né, ou part drawings também, que seriam os parts, né, as peças, então seriam os croquis. As traçagens, o que seriam as traçagens? Traçagens normalmente seriam todas as chaparias do detalhamento para fabricação. Eu consigo gerar isso no tecla rapidamente de toda a estrutura, na escala 1:1, em arquivo DXF. Por quê? Porque esse arquivo DXF ele vai para dentro de uma máquina pantográfica que faz o corte em uma mesa. Nessa mesa existe lá um operador que ele faz o maior aproveitamento de todas essas pecinhas. Eu vou mostrar isso durante esse curso para vocês, o que seria esse aproveitamento, e a máquina vai lá numa chapa lá que vem, por exemplo, 2 metros ou 3 metros de largura, ele vai cortando várias pecinhas ali, as chapinhas de contravento, chapinha de ligação, ele vai fazendo um aproveitamento melhor para a gente ter uma menor perca da nossa área de chapa ali que a gente está tendo corte na máquina automática ali. Então, a traçagem é muito importante para quem tem, claro, essa máquina pantográfica aí, né? No caso de perfis e colunas, que são furos automáticos e recortes automáticos, existe aí as máquinas da Pentigauss, existe máquinas da Pináculo também, uma máquina aí de empresas americanas, que elas fazem esses cortes automáticos através do arquivo NC1. NC, que tem mais ou menos a ver com o arquivo CNC, temos ali o arquivo NC1, que o Tecla gera também, que essas máquinas de grandes fabricantes aqui do Brasil já reconhecem e fazem cortes e recortes automáticos. Então, eu tenho ali o diagrama de montagem, né? Que esse diagrama de montagem, normalmente eu posso trabalhar com ele a escala de 75, 50, depende do tamanho da estrutura, 100, 150 ou 200. Evitar trabalhar no formato A0, normalmente se trabalha no formato A1, porque até no campo o formato A0 é ruim para trabalhar, então no último caso você trabalha com A0, se não trabalha ali no formato A1, dividindo a tua estrutura que trabalha em 2 formatos A1. Lista de material é o que eu forneço, né? A lista de material com perfis, chaparia ali sempre em metro quadrado, ali trabalhando a espessura por metro quadrado. A lista de perfis dobrados, perfis soldados e parafusos, que é bem importante também ali para o pessoal de compras, né? Para o pessoal de suprimentos de uma empresa aí que está contratando o teu detalhamento para fabricação. Mudando para esse outro slide aqui, qual deve ser a experiência de quem executa este tipo de trabalho? Bom,
O profissional que fornece esse tipo de trabalho tem que ter um amplo conhecimento em projetos de estruturas metálicas. Tem que conhecer ligações, né, que seriam as conexões. Eu já citei para vocês aí a questão da minha experiência para ligações secundárias. Claro que essa experiência vem de pessoas mais antigas que eu, que foram os mestres que me ensinaram. Existe manual da Gerdau aí de ligações secundárias, que eu já citei para vocês, eu até cito aqui nessa apresentação também, de quantos parafusos vai ali para uma ligação articulada ali, dependendo da altura do perfil. Falamos aí de ligações também em diagonais, quantos parafusos eu uso, dependendo da bitola da diagonal do perfil que eu estou trabalhando ali também. Então, ele tem que ter conhecimento dessas ligações secundárias, fazer as ligações que são conexões momentos ou as chamadas engastadas ali, fazer as devidas consultas com a engenharia quando você está detalhando, nunca detalhar por si só e não consultar quem calculou aquele nó que necessitou uma ligação engastada. É de suma importância, sim, estar consultando a engenharia. Materiais, né? Conhecer dos materiais a serem empregados. Materiais são esses, né? O A572GR50, que tem uma taxa de escoamento maior que o A36, então saber na hora que você emprega o A572GR50, isso normalmente já vem no projeto. Tem dúvida, consulte a engenharia, porque esse negócio de taxa de escoamento aí é muito importante na questão de cálculo, né? Na parte ali, tanto de escoamento como a parte de ruptura também, né, que foi adotado no cálculo, dependendo do tipo de aço que foi adotado. Então, você tem que sempre estar consultando ali. Eu falo isso por quê? Porque eu já vi perfil que foi usado com A572GR50 no perfil soldado, e foi necessário usar A572GR50. Então, você nunca pode acreditar que um perfil soldado, só porque ele é formado de chaparia, sempre vai ser A36. Então, a observação que eu deixo nessa aula, sempre, se houver dúvida, pergunte se aquele perfil que foi composto, né, o PS, o perfil soldado, se realmente ele é o A36 ou se não é o A572GR50. Principalmente quando você tiver ali um projeto que tem alguns perfis soldado que demanda a 572GR50 no seu material e aparece outros 436. Pode ter sido um erro de digitação no projeto, então acho de suma importância perguntar isso para o teu cliente. Normas, né? É bom sempre conhecer normas, ainda mais quando você é um projetista e faz estudos. Uma norma aí que eu acho muito legal aí para você conhecer, mesmo que você seja projetista, a NBR 8800 para estruturas metálicas. É bom ler ali, você sempre está aprendendo alguma coisa a mais. A N279 eu uso muito quando eu estou trabalhando ali com escada inclinada, escada marinheiro, com grades de piso. Eu acho a N279 uma norma bem interessante. Essa norma já é uma norma da Petrobras, então acho interessante você anotar aí. E normas, né, a serem seguidas relacionadas ao tipo de projeto que você está trabalhando. Nos projetos no setor de óleo e gás, onshore e offshore, área petrolífera, isso aí, falando de área petrolífera, tem que obedecer rigorosamente a AWS, né, American Weld Society, ou seja, porque a onshore, que seria a plataforma, desculpa, a offshore, e na onshore também pode-se existir bastante, o importante, principalmente no offshore, né, que nós estamos ali de navio, né, são estruturas normalmente ali que envolvem análise dinâmica, existe ali um trabalho ali de vibração dessas estruturas, né? Elas sempre estão em movimento ali no mar, então são estruturas 100% aparafusadas ali, falando dos pancakes, que são as peças mais robustas, principais na base de navio. Tem, nossa, chapas espessas demais ali com tipos de soldas ali de suma importância. Então, a pessoa tem que conhecer bem, ou então está sempre a par ali em conversa com a engenharia, para na hora do detalhamento para a fabricação empregar, assim, as solda de penetrações corretas ali em cada situação. Projetos de mineração também, né, porque trabalha ali com peneiras vibratórias, trabalha também ali com equipamentos de, como é um que eu trabalhei há pouco tempo, rompedor, né, que é um braço robótico ali, que ele vai com a ferramenta na ponta ali, quebrando minérios ali, rochas. Então, ele sempre está trabalhando ali com questão de análises dinâmicas dessas estruturas, então a solda ali é de suma importância também, então tem muitos casos ali de solda de penetração.
Projetos na indústria alimentícia, farmacêutica, fertilizantes, entre outros. Todos os projetos exigem, sim, que você tenha, como se diz, uma visão muito importante ali em relação à solda e parafuso também, né? Vamos falar aí, por exemplo, de estruturas de transportadores de correia, que exige também a questão de você prestar muita atenção dos apertos do parafuso, casos ali que exige ali trabalhar com torquímetro, né? Dá um torque ali de tantos quilonewton ali nos apertos dos parafusos, então é bem importante você sempre estar consultando a engenharia e não achar que você entende de tudo e querer definir tudo sozinho. Todo projeto tem suas particularidades que diferenciam em um detalhamento para a fabricação, nos aspectos relacionados à tipologia da estrutura, preparação da superfície de aço, né, pintura ou galvanização. Isso é de extrema importância também, ver desde o início o tipo de estrutura que você está detalhando, se ela é pintada ou galvanizada. Vou até citar algo muito importante aqui em galvanização, quando se trabalha com, por exemplo, ali com guarda-corpos tubulares, que você tem que fechar os tubos, inclusive, ali em relação à corrosão, coisa desse tipo. Então, um tubo totalmente fechado, você, na galvanização, quando você vai mergulhar um conjunto, eu falo conjunto, que é um conjunto soldado, né, um guarda-corpo, quando você vai mergulhar ele na galvanização, ele tem que ter furos ali, para escoamento na galvanização ali. Escoamento que eu falo da própria galvanização, né? Daquela química que está envolvendo ali na galvanização, porque senão explode, estoura aquele tubo ali. Então, é de suma importância quem trabalha com detalhamento para fabricação saber que tem essa importância aí de fazer esses furos nos tubos totalmente fechados, seja tubo quadrado, de coluna também, retangular, você tem que ter furos de escoamento se essas estruturas forem galvanizadas. Tipos de conexões, né? Tá sempre atento se trabalhar com ligações parafusadas. Claro que às vezes vai existir ali a importância de você usar a solda, dependendo do projeto, mas são coisas que você tem que ter experiência quando trabalha com detalhamento para fabricação. A importância da análise de um projeto estrutural a ser detalhado. É de suma importância nos atentarmos para informações do projeto que vão nos auxiliar a fazer um projeto de detalhamento com qualidade, segurança e sem retrabalhos que por muitas vezes poderiam ter sido evitados. Bom, o detalhamento para fabricação, quem pega um detalhamento para fazer de grandes empresas ou de um galpão simples aí da sua região, é bem importante você definir o norte do projeto, se não existir, mas normalmente de grandes projetos já vem definido o norte de projeto. E o norte de projeto eu vou explicar para vocês o porquê que ele é tão importante para quem detalha estruturas metálicas. Ele é muito importante na parte de coluna da estrutura. Por quê? Porque lá no detalhamento para fabricação, que nós vamos aprender nesse curso, na coluna, eu defino qual que é a face da coluna está voltada ao norte do projeto. Por que eu faço isso? Porque se você pega uma coluna, por exemplo, digamos, intermediária, em que recebem ligações de todos os lados, e se você não indicar nessas colunas intermediárias qual que é a face voltada a norte do projeto, quando chega lá no campo, quem está organizando a montagem, ele vê lá várias colunas iguais com arranques, recebendo ligação de tudo que é lado, chapa de contravento, vertical, horizontal, tudo, e ele não sabe para que lado monta. Por quê? Porque você não pediu para tipar na peça ou fazer uma marca com a tinta ali, ó. Todas as que tiverem uma peça, na peça escrito a letra N, esse lado é montado para norte do projeto. Então, ou tipado na peça, ou uma marca, algum tipo de marquinha, dependendo do fabricante, ou com a tinta, ou com um canetão, o cara vai lá e coloca qual que é a face que está voltada a norte do projeto. Então, normalmente, eu amarro esse norte ao norte do projeto que vem no projeto do meu cliente. Normalmente, os meus clientes já vêm lá no plano de base, falando agora de projeto executivo, não é detalhamento para fabricação, já vem lá no plano de base, vou até abrir um desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, ó, ele tem um norte do projeto, para cima. Então, essas colunas aqui, ó, essa face que eu estou com um retângulo em volta dessa face aqui, essa face aqui dessa coluna, ela é voltada para o norte do projeto. Então, se eu estiver detalhando essa coluna, olhando ela de frente para essa face aqui,
é a face lá atrás da minha coluna que está voltada a norte do projeto. Nesse caso aqui, ó, já é a alma dessa coluna aqui, ó. Esse lado da alma aqui, essa face da alma, que está voltada a norte do projeto. Então, o que acontece? Esse norte do projeto aqui que vocês estão vendo aqui no AutoCAD, ele é muito importante nisso que eu estou citando aqui. Se você não tiver no teu plano de base ali, do detalhamento para fabricação, o desenho de implantação, que é o primeiro desenho, o norte do projeto, lá no diagrama de montagem, e no desenho de fabricação da coluna especificar qual que é a face voltada ao norte do projeto, você vai gerar dúvida na hora da montagem, qual que é o lado daquela coluna montada ao norte do projeto. Você tem que também prestar atenção se as ligações vieram definidas, porque muito projeto, e para mim está errado, o engenheiro só coloca lá conexão momento e coloca para você calcular a ligação. Só que se você não foi contratado para cálculo de ligações, você não pode calcular uma ligação lá de conexão momento e assumir aquela responsabilidade. Tanto que no meu detalhamento, eu coloco que eu não estou responsável pelos cálculos de ligações. Então, as ligações de conexão momento, eu falo para o meu cliente quais são as ligações que eu fiz, peço para ele aprovar, muitas vezes eles pedem para me criar uma ligação engastada, eles aprovam, e aí sim, depois deles aprovar, eu tenho aquilo através de e-mail, aí sim, eu entendo que a responsabilidade é dele e eu posso dar seguimento no meu detalhamento para fabricação. Contra-flecha, normalmente em tesouras e treliças, é de suma importância também. Pré-tensão, que é pré-tensionamento em contravento horizontal e vertical, é de suma importância. Já falei sobre isso para vocês. Volto a frisar aqui, pré-tensão, existe até uma tabelinha que está aqui nessa apresentação, que você deve dar, o valor que você deve dar de pré-tensão, dependendo ali do comprimento do teu contravento. E claro que no detalhamento de fabricação, o mais importante de todos é o VDF, para mim de extrema importância, que é a verificação do desenho de fabricação. Bom, qual a importância do norte de projeto? Bem rápido aqui que eu já falei, conhecer o norte do projeto é fundamental para criarmos no diagrama de montagem um desenho de implantação, que é aquele desenho que eu mostrei para vocês, que mostra a planta, né, das placas de base. Lá naquela planta, para criarmos também os desenhos de detalhamento dessas colunas e passarmos para a fábrica qual face da coluna deve ser tipada, indicando o norte do projeto. Um projeto de estruturas metálicas deve vir com esta informação. Porém, existem casos que esta simbologia não vem indicada, então, diante disso, recomendo estar conversando com o seu cliente e estar definindo com o mesmo o norte do projeto para a estrutura ser detalhada. Aqui alguns tipos de simbologia de norte de projeto, claro que existem outros, mas para você se atentar se o seu projeto que você recebe para fazer o detalhamento, existe ou não esse norte de projeto, para você sim, então, estar conversando com o seu cliente, como eu disse aqui, estar definindo um norte de projeto. Normalmente o norte do projeto, ele sempre vem apontado para cima, ou seja, a 90 graus aí em relação à planta que você está trabalhando ali das bases. Então, o norte do projeto, sempre importante, estar trabalhando com ele voltado para cima. Como são definidas as ligações, né, que eu citei que é importante conhecer as ligações? Bom, está aí uma literatura técnica que, com certeza, aí, a maioria de vocês deve conhecer, que eu indico para conhecer ali, principalmente ali a questão de ligações secundárias, né? Normalmente, as empresas de engenharia solicitam que as ligações secundárias de um projeto que irá ser detalhado sejam calculadas considerando 75% ou 100% da capacidade do perfil. Existem manuais, como, por exemplo, o manual da Gerdau, que é esse que está do meu lado direito aqui da apresentação, que serve como uma boa referência para ligações entre perfis estruturais. Porém, claro que essas ligações devem ser verificadas por um profissional habilitado e capaz de discernir quanto à sua aplicabilidade em cada situação específica. Então, fica aí, pessoal, uma dica aí, ligações para estruturas de aço, e eu acho bem importante aí para quem está aprendendo aí, trabalhar aí com ligações, com detalhamento de estrutura metálica, fica aí uma ótima literatura que eu recomendo. Bom, uma coisa que é de suma importância são os parafusos. Eu já citei algumas coisas para vocês aí nas aulas que nós tivemos anteriormente gravadas desse curso.
Parafusos em ligações de estruturas metálicas. Nós temos aí os mais usuais, claro, tá? Claro que existe parafusos aí A490 também, eu não cito ele aqui, mas os mais usuais são o A307, A325N e A325X. Bom, qual eu devo usar, né, nas minhas estruturas ali quando eu estou detalhando para a fabricação? Bom, para ser rápido e prático, vamos lá. Toda estrutura principal deve ser parafusada com parafusos A325. Mas como saber se eu devo usar o N ou o X? Bom, pela minha experiência e conversas com alguns engenheiros amigos de trabalho, normalmente no cálculo o engenheiro dimensiona o pior caso, ou seja, ele sempre usa o pior caso, ou seja, utilizando aquele que teria menor resistência, onde a rosca do parafuso está incluída no plano de cisalhamento, em uma ligação, seja ela cisalhamento simples ou duplo. Simples, imagina ali uma ligação onde você só tem uma chapa de espera na alma de uma viga, eu encosto a alma da minha viga lá com a ligação articulada, estou ligando ali com um parafuso, é a alma da viga com a única chapa, ali é um cisalhamento simples, só tenho ali um plano de corte. Plano de corte que eu falo para cortar, né? Cisalhar ali o teu parafuso. Se você trabalha, por exemplo, com a emenda, vamos falar emenda sanduíche de tala ali na alma do perfil, uma tala de um lado e outra tala do outro, você já está trabalhando ali com cisalhamento duplo, né? Então, lembrando, N é rosca incluída no plano de corte, ou seja, é uma rosca total no parafuso, e X é uma rosca excluída do plano de corte, ou seja, aqui na região onde vai estar reagindo, né, esse plano de cisalhamento, eu tenho uma, digamos assim, eu tenho um diâmetro maior, uma área lisa aqui, porque você concorda comigo? Aqui onde eu tenho esse plano de rosca aqui, né, que eu tive com um torno, o torno veio e fez essa rosca aqui. Então, você concorda que lá na cavidade da rosca, lá, o que acontece? Eu tenho um diâmetro menor, né, de área sólida desse meu parafuso. E essa daqui que não sofreu nenhuma rosca ainda criada por torno, eu tenho um diâmetro maior. Então, claro que eu vou ter uma capacidade de resistência maior, excluindo o plano de rosca desse ponto aqui. E claro que todos os cálculos, pelo que eu ouvi falar aí no mercado, é calculado no pior caso, que é incluindo a rosca no plano de corte. Mas sempre bom se atentar que projetos tem hora que eles pedem ali que use o A325X, para uma maior segurança, dependendo do tipo de estrutura que você está trabalhando, de repente uma estrutura da área de mineração faz essa exigência, e não pode esquecer de ir lá no diagrama de montagem, no detalhamento de fabricação, especificar o ponto lá que esses parafusos precisam ser A325X. Então, não dizer lá somente A325, se no projeto vem especificando que você tem que usar A325X. De suma importância, eu acho que essa aula aqui, eu estou citando isso aqui para vocês. Bom, e falar do A307, comumente usado aí em ligação de terças, quando você está trabalhando com um perfilzinho ali de chapa, de perfil de chaparia ali formado, de chapa formado a frio ali, perfis de espessuras pequenas ali, 2, 3 milímetros. Então, você está trabalhando ali com perfis que não tem tantos esforços, você trabalha com perfis desculpa, pessoal, parafusos A307, ligação de escada marinheiro, de guarda-corpo ali, às vezes trabalha com parafusos A307. Porém, na área industrial, até as ligações de terças ali, guarda-corpos, às vezes eles exigem o A325N para trabalhar. Mas, claro que ligações aí dessas estruturas ali, que não seriam estruturas, né, dessas miscelâneas, né, peças secundárias ali, você pode estar trabalhando com parafuso A307 no detalhamento para fabricação. Normalmente, isso aí você pode até conversar com quem está contratando o teu trabalho, qual tipo de parafuso ele vai usar ali nas miscelâneas, né, guarda-corpos, escadas marinheiros, terças e longarinas ali, de repente, de fechamento. Parafusos em ligações de estruturas metálicas, A307, A325N e A325X. Qual devo usar? Bom, é em cima disso que eu já falei para vocês, né? Expliquei que tem rosca incluída no plano de corte, excluída do plano de corte, e o A307, como eu citei aí,
existe aí as miscelâneas aí que você pode estar utilizando também. Contraflecha, né? Qual a importância e quando deve ser aplicada? Normalmente, essas contraflechas, a gente trabalha em tesouras e treliças, quando ultrapassam um vão aí de 20 metros, tá? 25 metros, você já tem que ficar de olho ali e sempre questiona o teu cliente, quem está te fornecendo o projeto para detalhamento para fabricação, porque normalmente no projeto vem indicando a contraflecha que deve ser dada. E é isso aqui, ó. Isso aqui é quando a tesoura, né, esse banzo inferior, ele assentar depois da montagem, ele ficar aqui retinho, e na contraflecha, a peça fabricada, ela vem assim, dessa forma que você está vendo aqui, um leve arco, é claro que aqui ele está exagerado, né, mas vem um leve arco ali em relação às extremidades, você tem essa altura aqui que se chama contraflecha. Claro que você tem que especificar isso no desenho de detalhamento, ainda mais se ele está no teu projeto, mas quando você vê lá vãos acima de 20 metros lá, sempre questiona o teu cliente da questão da contraflecha em tesouras e treliças, tá, pessoal? Então, isso aqui seria a parte de contraflecha, e aqui está dizendo a linha teórica de curvatura da treliça. Eu chamo isso aqui de tesoura, não chamo isso aqui de treliça, muitas pessoas chamam de treliça. Para mim, treliça tem banzo superior e inferior paralelo, e aqui como se fosse uma tesoura mesmo de cortar, aberta, tá vendo? O banzo inferior em relação ao superior é como se fosse aberto ali num ângulo, então por isso que eu chamo isso aqui de tesoura. Como eu já expliquei para vocês, esse ponto mais alto aqui é a cumieira. Quem é novato aí, nunca mexeu com detalhamento para fabricação, isso aqui eu chamo de diagonal, e isso aqui de montante. Banzo inferior e banzo superior seriam esses dois aqui que eu estou apontando aqui. Bom, contravento, eu já citei para vocês aí em questão de contravento, né? Então, aqui tem as distâncias do contravento simples, tá? Falando de uma única barra, não é o contravento em cruz. Quando eu trabalho com distância até 3 metros, não há redução dele, ou seja, não há aquela pré-tensão, pré-tensionamento. Em contraventamentos simples, com formato em X, de grandes comprimentos, sejam eles contraventos verticais e horizontais, se exijam atenção, pois estes podem não trabalhar corretamente devido à vibração e flexão. Com isso, saindo facilmente de seu plano de trabalho. Esse plano de trabalho que eu falo ali digamos assim, ele tem um deslocamento lateral mesmo, ele será fazer uma flecha no sentido lateral. Existe uma recomendação que se aplica uma redução nos mesmos para evitar possíveis anormalidades. Segue uma tabelinha abaixo explicando sobre essas reduções. Essa tabelinha, inclusive, está no livro do Arthur, o livro de detalhamento para fabricação do Arthur. Então, tem aqui, ó, para distância até 3 metros não há redução, de 3 a 6 metros você reduz 2 milímetros na peça realmente detalhada para fabricação. Se ela tem 5 metros, você vai deixar ela com 4.998 milímetros. E por aí você vai reduzindo aqui, dependendo do comprimento do seu contravento simples, né, de uma barra única. Verificação de soldas. Isso aí, tanto a pessoa que detalha, eu acho muito importante, o projetista, para ele pegar a experiência com solda, ele ver se ele colocou todas as soldas, né, que são importantes ali no detalhamento, e claro que quem faz o VDF, a verificação do desenho de fabricação, que é com certeza um projetista mais experiente, ele verificar ali as marcas das peças, né? Tá vendo essa peça aqui, ó, 4000-32, isso aqui são as posições das peças, e aqui são as soldas que estão sendo utilizadas nesse detalhe que eu puxei de um desenho de detalhamento. Vou até ver se eu tenho um desenho aberto aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu pego aqui um desenho de detalhamento aqui. Pegando aqui um desenho, eu vou abrir aqui um desenho de coluna qualquer. Então, ó, aqui eu tenho um desenho de coluna, que inclusive desse desenho eu tirei alguns detalhes. Esse desenho de coluna aqui, essa minha vista aqui é a vista principal. Aqui na minha vista principal é que vai na indicação, inclusive, no sentido anti-horário, né? Ó, A na mesa de cá, B, eu estou na alma do lado que você está olhando aí a aula, D está lá na face
atrás dessa alma, ou seja, a face da alma lá pelo outro lado, por isso que ele está tracejado, porque em desenho técnico, tudo que está atrás é tracejado, né? Então, esse D está lá atrás, e o C está aqui do lado direito. Então, ó, A, B, C e D lá atrás. Isso sempre no sentido anti-horário, tá? Isso aqui tá lá no livro do Arthur também, de detalhamento. O AISC também trabalha dessa forma, o AISC Steel Detail, que seria a norma de detalhamento para fabricação americana, né? Então, dessa forma, qual que é o lado que está voltado para norte? Olha lá, marque face de norte, ou seja, a pessoa vai lá na peça tipar como norte voltado para norte do projeto, justamente a face D dessa coluna, né? Então, a face D dessa coluna, ele tem que colocar uma marquinha, ó, deixa essa face voltada para norte. Por quê? Olha o tanto de coisas que recebe essa coluna de vigas, pessoal, na mesa, na alma. Então, se você não marca, quem recebe essa coluna em campo não sabe em que lado vai montar essa coluna. E por esse corte C que nós estamos vendo aqui embaixo, que eu posso estar vendo ele aqui em cima, ó, é essa face aqui de cima, ó, essa face aqui de cima que vai estar voltada a norte do projeto. Então, é desse jeito que essa coluna está aqui, ela é montada lá em campo, se o norte do projeto estiver para cima. Essa face de cima aqui é montada a norte do projeto, porque eu voltando para falar daquele A, ó, tem um A aqui, o B aqui na frente, porque eu olho essa alma aqui de frente, o C do lado direito aqui na mesa do perfil do lado direito e o D lá atrás. Então, por isso que está marque face de norte do projeto. Mas nós vamos entrar mais a fundo nisso quando eu entrar na parte de detalhamento para fabricação. Voltando aqui, muito importante eu verificar se eu fiz os rebatimentos corretos das minhas peças, verificação de solda e tudo mais que faz parte do detalhamento ali. Bom, aqui também faz parte de falar da verificação do desenho, né? A verificação de desenhos é uma das etapas mais importantes no projeto de detalhamento para fabricação, sendo esta também de grande responsabilidade, pois após esta verificação final, a estrutura estará pronta para ser fabricada e posteriormente seguir a campo para a montagem. O verificador, munido de todas as informações do projeto, faz toda uma análise crítica, comparando desenhos de conjunto, diagrama de montagem e uma compatibilização com interfaces do projeto de estruturas metálicas, com fundação, equipamentos ou qualquer outra disciplina que faça parte do projeto que está sendo verificado. Essa foto do lado esquerdo é uma foto que eu tirei da minha mesa, eu verificando aqui um projeto, e você consegue ir amarelando aqui e avermelhando o que está errado aqui, passando para a pessoa arrumar no desenho depois. Bom, aqui eu vou falar também aqui de umas ferramentas de detalhamento para fabricação. Hoje nós estamos na era de BIM, tecnologia de estrutura metálica e tudo, de projetos em geral. Alguns softwares utilizados na parte de detalhamento para fabricação. Nós temos aí o Tecnometal, ele é bem antigo, né? Ele é na base AutoCAD. Temos o Tecla, que eu ensino nesse curso, inclusive. Tem o Textil, de um amigo meu, Bernardo, da região sul aí do país, lá da região de Curitiba. Então, eu tenho o ProtoSteel, é um software lá da região da Europa, eu não me recordo de que país. Tem o Cadem 3D, que é da Stable, também é um software nacional da Stable Engenharia, que também tem o software lá MCalc 3D, MCalc Lig, o MCalc LSF, voltado de Steel Frame, do professor Paulo Roberto, lá da Stable Engenharia. Eu tenho aqui também o Autodesk Advanced Steel, que é da Autodesk, é um software aí que muita gente vem falando bem desse software. Eu já mexi com ele um pouco, não sei, talvez eu traga ele para o curso aí, através de uma parceria aí que eu tenho com um amigo meu que conhece bem o software, mas eu hoje trabalho mais com o Tecla e o SDS2. Mas eu estou vendo aí de uma parceria aí futuramente para a gente falar do Advanced Steel no curso também. Tem a Aviva, né, uma empresa aí que trabalha com o PDMS, muito voltado à área do óleo e gás, ele também é um software aí voltado à estrutura metálica, que é o BOCAD. Vocês podem estar depois aí no Google pesquisando sobre esse software, o BOCAD. É bem interessante também, ele faz muito detalhamento lá fora na parte de offshore. Eu tenho um amigo que se chama William, logo eu vou fazer uma apresentação do BOCAD no meu canal do YouTube, o canal Engenharia BIM, está aqui embaixo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve lá no canal Engenharia BIM.
Lembrando que esse curso aqui é patrocinado pelo canal Engenharia BIM e pela minha empresa PWD Projetos, tá? Se você entrar lá, pwdprojetos.com.br, você pode ver lá minha expertise lá na parte de detalhamento para fabricação e, se necessitar, tá cotando aí comigo, orçando comigo detalhamento para fabricação na parte de projetos de estruturas metálicas também. Aqui eu passo a tela de cada um para vocês terem uma ideia da interface aí de cada software. Aqui nós temos o Tecnometal, né, para vocês terem uma ideia aí como que é a interface do programa aí. Aqui nós temos do Tecla. Aqui nós temos o Textil, volto a falar, é um software nacional desenvolvido pelo Bernardo aí, da Textil Engenharia aí, uma empresa do Brasil. Aqui nós temos o Prota Steel, né, ou Prota Structure. Aqui eu tenho também aqui o Cadem, aqui do professor Paulo. Aqui eu tenho o Advance Steel da Autodesk. E aqui eu tenho o Bocad. Aqui eu tenho o SDS2. Aqui eu tenho o Tecla. Aqui é um pedágio, eu tenho até no Tecla Structures, esse pedágio, uma praça pedágio que foi feita na BR-040. Eu fiz esse detalhamento para fabricação de uma estrutura aqui espacial bem bacana. Eu fiz pelo Tecla. E aqui fica o final dessa aula aí que nós falamos sobre detalhamento para fabricação de estruturas metálicas. Volto a frisar aí, se você não é inscrito no canal do YouTube, eu tenho vários artigos lá gratuitos e algumas aulinhas gratuitas sobre estruturas metálicas no canal. Aqui fica o nosso Instagram, então procura lá no Instagram, tá? Canal Engenharia BIM. E aqui é o site da minha empresa que ela promove aí consultoria, cursos e treinamentos na área de estruturas metálicas. Bom, esse é o final dessa aula, espero que você tenha gostado. Assista às próximas aulas e às aulas anteriores aí, que tem muita dica, muito conteúdo bom aí na parte de projetos aí e detalhamento para estruturas metálicas. Um grande abraço a todos e valeu!